Amém, irmãos. Eu quero ler alguns textos com os irmãos do Evangelho de Marcos, capítulo 4. Para que possamos fazer uma reflexão, irmãos, acerca da palavra do Senhor, acerca daquilo que realmente estamos buscando, daquilo que realmente estamos aguardando no Senhor, a obra de Deus na nossa vida, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. É importante sempre refletir aquilo que o Senhor tem nos falado. Amém. Esses dias eu lendo essa palavra, assim, realmente me fez pensar. É um texto bem conhecido aqui em Marcos, no capítulo 4 de Marcos. Eu quero ler onde fala aqui da parábola do semeador, todos nós conhecemos, mas eu quero ler a partir do verso 14. E a palavra diz assim: o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-as eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros, os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífero. Amém. Irmãos, nós vemos aqui claramente três situações. O semeador que saiu a semear, o Senhor já explicando aos seus discípulos, a semente é a palavra, o semeador é o Senhor. E são três ambientes aqui diferentes. E nós precisamos sempre observar com atenção para que esses ambientes não sejam o nosso coração. O primeiro aqui, ele diz a semente que caiu junto do caminho, ou seja, não era um lugar a ser semeado, ela caiu junto ao caminho, não era um lugar apropriado. A segunda situação diz respeito a um lugar com pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. E o terceiro ambiente aqui são os espinhos. Verso 18: e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas
e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então são 3 situações, irmãos, 3 ambientes que a gente vê claramente que não é um lugar que foi preparado. A beira do caminho não foi preparado. E não recebeu o tratamento do agricultor. A semente que caiu entre pedregais é a mesma coisa. Não sofreu ali o arado, o corte da terra. E a semente que caiu entre espinhos é a mesma coisa. A terra que não foi preparada. Aqui no verso 20, mostra uma situação completamente diferente. Diz assim: e estes são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100. Eu acredito que todos nós já ouvimos que não existe terra ruim. Você já ouviu esse dito? Não existe terra ruim, existe terra mal trabalhada, mal preparada. Então o nosso coração, ele sempre é boa terra. A questão é, a diferença aqui, é o que está sendo trabalhado. Aonde nós permitimos que o agricultor trabalhe na nossa vida, que o arado corte a nossa terra, o nosso coração, fira. Você já viu um arado trabalhando? Ele rasga a terra. O agricultor, ele limpa todo o espinheiro, ele prepara tudo, ele tira tudo aquilo que atrapalha ou possa incomodar o brotar da semente, o trabalhar, o cultivar. Ele tira pedras, ele tira tudo. A terra arada, a terra tombada, é bonito de se ver, porque ela foi completamente trabalhada. Percebe que como o Senhor age nas nossas vidas, fica fácil de notar, de perceber, quando avaliamos, quando vemos por esse ângulo, né? O nosso coração, irmãos, ele é a boa terra. Senão nós não estaríamos aqui. Nosso coração é a boa terra. Mas até onde nós permitimos o trabalhar do Senhor nas nossas vidas? Aqui a palavra diz claramente que o que cai entre espinhos, os cuidados dessa vida, as ambições, outros planos, qualquer outra coisa, atrapalha a palavra, fica infrutífero. Nós não evoluímos, não crescemos, a palavra do Senhor não desenvolve na nossa vida, porque essa semente, ela não está num local apropriado. Nós não permitimos, muitas vezes, ser tirados os espinhos, as pedras, não permitimos isso. E a palavra vai ficando infrutífera nas nossas vidas. Queria deixar assim essa reflexão, porque eu creio, todos nós temos um mesmo objetivo, nós buscamos o Senhor. Nós queremos Cristo revelado na nossa vida. Nós não queremos uma vida de religiosidade, de mornidão, de simplesmente uma vida sem a presença real, viva do Senhor nas nossas vidas. Eu acredito que todos nós estamos em busca de Cristo. Nós estamos em busca da realidade, Nós não temos aparência nenhuma, irmãos. Nós não temos aparência. Nós não buscamos isso.
Nós não temos um lugar legal para se reunir, nós não temos aparato, nós não buscamos isso. Isso eu acredito que para nós não faz a mínima diferença. Mas nós queremos o Senhor. Amém? Isso é uma verdade, nós queremos o Senhor. E para que essa palavra frutifique na nossa vida, nós temos que permitir o trabalhar do agricultor na nossa vida. Nosso coração deve ser rasgado, agredido pelo arado, os espinhos retirados. Interessante que aqui, no verso 18, são bem claros. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Você imagina que ambição é só querer ficar rico? Você acha que a ambição é só isso? Os cuidados desse mundo. Irmãos, quem de nós não é preocupado com as coisas? Não é ansioso? Isso é comum a todos nós. Isso é fato. Uns mais, outros menos. Essas coisas sufocam a palavra. O Senhor Jesus diz: buscai primeiro o reino. Esse é o conselho do Senhor. Não vos inquieteis com coisa alguma. O Senhor sabe que nós precisamos. Mas não é algo fácil. Sem o Senhor nós não conseguimos, irmãos. Sem o Senhor não é possível. Nós somos ansiosos, nós somos preocupados. Nós almejamos coisas, isso é fato. Nós vivemos, corremos atrás disso. Mas a nossa esperança é o Senhor. A nossa fé é o Senhor. Amém? Não podemos deixar que essas coisas sufoquem a palavra. Temos que crer. Temos que crer. Esses dias a Maria me chamou, falou assim: vem ouvir isso aqui. Quero abrir com os irmãos ali em Atos. Atos, eu acho que é o capítulo 4. Capítulo 2 de Atos. A gente estava conversando, a Elô já estava deitada. Ela me falou: vem ouvir esse aqui, livro. No áudio, a pessoa relatava o verso 43. Atos capítulo 2, verso 43, a palavra diz assim: em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Irmãos, essa realmente é a vida que nós queremos como igreja. Ver a presença do Senhor se manifestando, vendo sinais. Eu creio que o nosso Deus é capaz de fazer coisas tremendas. Eu sei que você crê também. Mas aqui, antes de tudo isso, a palavra diz assim: em toda a alma havia temor. Esse temor
Temor a Deus não é medo de punição. Tem diferença? Você vê assim também? Tem diferença. Temor a Deus não é medo de punição. Temor a Deus é submissão, é respeito, é sujeição, é realmente reverenciar o Senhor, é realmente ter uma vida de reverência, de obediência, de submissão, a nossa vontade, o anseio das nossas almas. Ele está sempre em segundo plano. A vontade do Senhor é que prevaleça sobre a nossa vida. Esse é o plano de Deus, é a obra do Espírito nas nossas vidas. Que a vontade do Senhor prevaleça. Aqui, se lemos esse capítulo, ele relata a experiência tremenda da igreja primitiva, de comunhão, de vida, de companheirismo. Esse texto de Atos capítulo 2 fala muito disso, fica bem claro, bem evidente. A vida da igreja. Irmãos, e é essa vida que nós queremos. É essa vida que nós desejamos. Amém. E para que isso aconteça verdadeiramente, irmãos, a gente precisa realmente se entregar ao Senhor. Permitir a obra do Espírito na nossa vida. A obra do agricultor. A obra do lavrador. A obra do Senhor, pela sua palavra, ferindo o nosso coração, as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos medos, as nossas inseguranças. O Senhor sabe e conhece a nossa limitação. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo em cada um de nós. Ele sabe do que você tem medo, Ele sabe aonde você é ousado, Ele conhece tudo na nossa vida. E nenhuma dessas coisas tem importância para Ele. Importa que Cristo seja revelado nas nossas vidas. É isso que importa. Aquilo que eu e você tem como qualidade, irmãos, muitas vezes impede e atrapalha a obra do Senhor na nossa vida. Nós precisamos ter Cristo revelado. O modelo é Cristo. Não é o que eu e você tem de melhor. O modelo é Cristo. Cristo é o padrão. E sabe quando que essa palavra, essa semente, ela vai frutificar na nossa vida? Quando agirmos. Permitirmos melhor. Quando permitirmos que a obra do Espírito seja feita realmente nas nossas vidas. Amém. Que haja temor no nosso coração, irmãos. Temor. Lá em Provérbios, capítulo 9, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. Quando nós somos sábios, nitidamente, claramente, erramos menos. O sábio geralmente erra menos do que o tolo. Por isso a palavra diz que se você aconselha o sábio, ele vai ser mais sábio. Já o tolo, ele despreza o conhecimento, ele despreza o conselho. O temor do Senhor vai nos dar a mente de Cristo, irmãos, que é a mente que nós temos a revelação da palavra. A revelação da palavra é pelo Espírito Santo. Ela vem, o Espírito Santo é para aqueles que obedecem a palavra. E obedecer a palavra nada mais é que permitir o trabalhar do Senhor, pelo seu Espírito, pela sua palavra,
na nossa vida. Amém? Gostaria de deixar assim essa reflexão diante da igreja, para que todos nós busquemos isso. Busquemos essa vida de igreja na realidade, irmãos. Não precisa ser uma igreja numerosa. O Senhor, como o irmão orou, acho que não busca isso realmente. Não é o foco principal de Deus, é uma igreja numerosa, mas são corações verdadeiros. O Senhor já disse isso à mulher samaritana. O Senhor busca verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Amém. Esse é o foco do Senhor. Amém? Então, embora sejamos poucos, embora o local de reunião nosso seja simples, comum, sem aparência nenhuma, nós devemos buscar, irmãos, oferecer ao Senhor um coração verdadeiro, um coração que ama, um coração que é santo diante do Senhor. Amém? Amém? Possamos refletir sobre isso. Amém. E alcançar do Senhor esse fruto da palavra nas nossas vidas. Amém? Senhor Deus, damos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor é conosco, o Senhor está entre nós, e o Senhor tem conduzido e direcionado a nossa vida como igreja, como Teu povo, Senhor. Amém. Nós queremos temer a Ti, Senhor, nos submeter à Tua vontade, nos submeter, Senhor Deus, nos humilhar perante Ti, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania, Senhor, não buscando os nossos interesses, Senhor, mas realmente reconhecendo que necessitamos de tudo, em tudo do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por ser longânimo e compassivo, Senhor. Por ser paciente, Senhor. Obrigado por ser misericordioso, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Nessa noite, o Senhor seja engrandecido, louvado, Senhor. É por isso que nos ajuntamos aqui, Senhor. Queremos dar honra e glória ao Teu nome. Amém. Porque Tu és o Deus da nossa salvação. Amém. O Senhor da nossa vida. Verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Quando, ali em Coríntios, quando Paulo relata aos irmãos que ele acerca da ceia, ele diz assim: eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Ele se refere a essa experiência aqui. Capítulo 22 de Lucas, a partir do verso 14, a palavra diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco nesta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Irmãos, nós realmente precisamos ser muito gratos ao Senhor. Ainda que a ceia, ela é simbólica, ela é em memória, mas é de uma importância tão grande, irmãos. Aqui a palavra diz que o Senhor estava com os 12, aqueles que eram íntimos, aqueles que estavam realmente com Ele. Veja quanta multidão, quantas pessoas que seguiam o Senhor, que ouviam, que viam seus milagres,
suas obras, os seus feitos. Quantas pessoas? Aqui a palavra diz que ele desejou muito aquele momento com os seus íntimos. Você percebe o quão tremendo foi fazer parte, ou seja, estar entre esses 12 homens. E hoje nós temos esse privilégio de cear junto com o Senhor, ainda que não à mesa junto com Ele, mas crendo, confessando, amém? Que nós ceamos em memória do Senhor até que Ele venha. Isso é algo tremendo, que não deve ser de forma alguma tido como comum, porque é uma obra tremenda das nossas vidas. Amém? Vamos continuar a leitura aqui. O verso 17 diz assim: E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Você sabe o que é um testamento? Testamento é um documento que dá direitos a você fazer parte de uma herança, de um prêmio, de uma dádiva. E através desse ato de Cristo, a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, e ainda assim nos deu o direito a fazer parte da sua herança. Amém? É algo simples, irmãos. Simples. Veja o que diz ali em João capítulo 3. A palavra diz assim no verso 15: Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Basta crer, basta acreditar, basta confessar verdadeiramente. Nós fazemos parte dessa maravilha que é estar no Senhor, que é o reino de Deus. Amém? Por isso, sempre nesse momento da ceia, é importante refletirmos o quão agraciado todos nós somos de poder participar da ceia do Senhor, tendo recebido do Senhor gratuitamente esse privilégio. Amém. De estarmos junto com Ele. Amém? Eu creio nisso. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos dar graças.
Amém, Senhor. Damos graças a Ti, Pai, Amém. por esse pão que simboliza o Teu corpo, Senhor, que foi partido por nós. Amém. Também este cálice que simboliza, Senhor Deus, o Teu sangue vertido lá na cruz, Senhor, para a remissão dos nossos pecados. Somos gratos a Ti, ó Deus, por poder participar da mesa do Senhor, porque foi pela graça. Nós não fizemos por merecer, Senhor, mas a graça do Senhor nos alcançou. E a Tua misericórdia, ela se renova todos os dias, para que possamos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, a cada dia, em fé, em esperança, Senhor, até que o Senhor venha, até o dia em que estaremos juntos, face a face do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Sirvam-se. Glórias a Ti, Senhor. Tu és tremendo, um Deus tremendo. Aleluias.